E a produção nacional de cacau aqui no Brasil está preocupada com algumas situações e algumas instruções normativas trazidas aí pelo mapa que tratam da importação de café que chega da África e da Costa do Marfim. A situação é bastante séria porque a gente está falando de alguns produtos que têm de ser retirados do mercado, mas são determinantes para o controle de algumas pragas, de algumas doenças, perdão, que são ali tratadas nesses países que eu citei, a África e a Costa do Marfim, e a gente acaba ficando meio que desprotegido. Para a gente entender mais a fundo e principalmente para a gente contextualizar esse assunto, é que a gente convidou para estar conosco a Vanusa Barroso, que é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, para nos explicar, nos contextualizar e explicar o que está sendo feito, inclusive para reverter algumas dessas instruções normativas. Não é isso, Vanusa? Seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Bom dia para você, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, o prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Nós é que agradecemos. Vanusa, de fato, né, a produção nacional de cacau está preocupada com essa instrução normativa 125. Eu queria que você, por favor, contextualizasse a nossa audiência, principalmente os produtores de cacau do Brasil, sobre o que está acontecendo nesse momento. Exatamente. Nós, produtores de cacau, eu tenho produção, tenho fazendas de cacau lá no sul da Bahia e nós estamos extremamente preocupados porque na década de 80 já passamos por uma crise terrível com a entrada, com o advento da vassoura de bruxa na nossa região. E realmente de exportadores de cacau, nós passamos a ser o sexto, sétimo produtor de cacau e hoje nós ainda temos que complementar, né, para atender a demanda. Nós somos hoje importadores de cacau e essas importações estão realmente nos tirando o sono, pois o mapa, ao lançar a instrução normativa de número 125, que ela está em vigor desde 1º de abril, está potencializando a entrada de pragas e doenças africanas no nosso país. Então, veja bem, anterior à EN 125 existia a instrução normativa de número 18, que ela é de 2020. Nessa instrução normativa de número 18, existia lá as doenças que estão presentes na África e ausentes aqui no nosso país. A exemplo, a estriga e a Phytophthora megacaria. E existia também o uso do brometo de metila. Essa substância é a única capaz de matar pragas e doenças africanas, a exemplo dessas duas que eu citei. Bom, a indústria pediu ao Ministério da Agricultura que retirasse essa substância, brometo de metila. E aí, essa instrução normativa de número 18 foi revogada e passou a existir a instrução normativa de número 125. E detalhe, sem fazer referência à estriga e à Phytophthora megacaria, e claro, também retirou o brometo de metila. E isso nos preocupa muito, pois não há na literatura mundial científica que o CO2 e a fosfina matam essas duas doenças. Então, o que o mapa fez? Ele colocou somente o uso para controle fitossanitário de todas essas doenças, e ele colocou lá somente o CO2 e a fosfina. Então, nós estamos realmente extremamente preocupados, pois lá no continente africano a estriga e a Phytophthora megacaria é presente nessa região onde se exporta cacau, né? E nós aqui, cacauicultores, estamos extremamente preocupados. Por quê? A exemplo da vassoura de bruxa, como citei no início de minha fala, nós não queremos que ocorra aqui no nosso país doenças, a exemplo do que aconteceu com a vassoura de bruxa. Sem falar que a Phytophthora megacaria é uma doença de grande poder de destruição à nossa cacauicultura. Tá. Já a estriga é uma doença que ela afeta outras culturas, como a soja, o milho, o feijão, o arroz, o algodão. E a Bahia não é só cacau, a Bahia tem várias culturas.
cultivos, né? Vanusa, eu queria te fazer uma pergunta. A gente já tem impactos para a produção de cacau aqui no Brasil por conta desse contexto que você acabou de trazer para nós? E se já temos, quais são eles? Se ainda não temos, quais podem ser? Bom, com relação a essa instrução normativa que eu citei, a entrada dessas doenças ainda não existe, pelo menos não há relato, graças a Deus. Porém, nós já temos no sul da Bahia a podridão parda, nós já temos a mistura de bruxa e tantas outras, né? Nós não queremos que mais essas venham a afetar a nossa produção de cacau. E a estriga, por exemplo, né, não afeta o cacaueiro, mas afeta outras culturas, como eu lhe disse. Então, realmente, os impactos dessa instrução normativa de número 125, ela pode dizimar a cacauicultura baiana. Fora que nós produzimos o nosso cacau sob o dossel da Mata Atlântica, ou seja, abaixo da Mata Atlântica, né? A cultura do cacau é uma cultura autossustentável e o Ministério não está dando atenção para a gente com tudo isso, né? Nós ali estamos preservando a mata, pois o cacau é uma árvore que faz parte, né, da nossa Mata Atlântica. Nós estamos preservando o rio, os biomas, enfim, toda essa infinidade, né, que é a nossa Mata Atlântica, em prol do nosso cacau. Então, nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos de atenção nesse sentido. E a gente conversava um pouquinho antes, Vanusa, e você me citou a questão dessa falta de diálogo que houve, que aconteceu, né? Não houve esse diálogo, portanto, entre o Ministério e o setor produtivo. Teve esse ponto também que traz esse descontentamento e essa preocupação ainda maior da parte de vocês, né? Sim, na verdade, existiu sim de nossa parte para com o Ah, MAPA. certo. Eu estive em Brasília no dia 13 de julho. Na ocasião, nós deixamos um ofício de pedido de revogação da IN 125. Eu conversei diretamente com o ministro Marcos Montes, solicitando a revogação dessa instrução, explicando a ele os nossos motivos. Na sequência, fizemos uma reunião com o SDA e, infelizmente, até o momento foi sem sucesso. E as tratativas, na base do diálogo, creio eu que tenha se encerrado. E aí nós estamos buscando outras alternativas para que sejamos ouvidos. Certo. Vanusa, o que pode ser feito para reverter essa instrução normativa? Tem caminho para que isso aconteça? Olha, primeiro espero que sim, né? Nós estamos buscando agora apoio de deputados federais. Semana passada, o deputado federal do PT, Zé Neto da Bahia, já entrou com um PDL, Projeto de Decreto Legislativo de número 330/2022, solicitando a revogação imediata da IN 125. Nós também conseguimos, com a deputada Lídice da Mata, da Bahia, o pedido de RI, requerimento de informações, que foi direcionado diretamente ao ministro Marcos Montes para que dê explicação sobre essa instrução normativa de número 125. E assim, estamos agora fazendo um trabalho junto aos líderes de partidos para que estes nos apoiem a fim de engrossar o caldo, vamos dizer assim, né? Em benefício da revogação dessa instrução normativa. Certo. Então, agora, na verdade, o necessário é esperar que todos esses passos que foram dados comecem a trazer resultado, comecem a surtir efeito, para que as discussões, portanto, voltem a acontecer, Vanusa. Sim, já explicamos para eles, né, o problema. Afinal, num navio, vamos dar um exemplo, de 10.000 toneladas, como essa instrução normativa traz cacau, que ainda podem ter amêndoas não fermentadas, e somente a fermentação é capaz de reduzir
essas doenças, né? De sanar essas doenças. Então, só que nessa instrução normativa, ela traz cacau tipo 2. O que é o cacau tipo 2? É o cacau que as amêndoas podem ter de 5 a 10% de não fermentação. Ou seja, de 10 mil toneladas, de 500 a 1.000 toneladas chegam aqui como sementes. Então, isso é um risco muito grande, pois elas não estão fermentadas e a Phytophthora megacaria pode chegar numa dessas, a listriga pode chegar em meio a essa quantidade, né? Então, assim, realmente é um apelo da ANPC, Associação Nacional dos Produtores de Cacau, que o MAPA reveja essa instrução normativa antes que o pior aconteça. Tá certo. Olha só, Vanusa, o Notícias Agrícolas está de portas abertas para qualquer novidade que venha a surgir em torno desse assunto. Vamos continuar essas discussões e a palavra está aberta para o Ministério da Agricultura, inclusive. Nossa equipe vai buscar também ouvir o Ministério da Agricultura para saber se houve algum avanço em torno dessa questão, dessa instrução normativa 125. Trata-se realmente de um assunto muito sério, trata-se de uma memória ainda muito viva sobre toda a perda causada pela vassoura de bruxa, que a gente não quer ver novamente para a cacauicultura brasileira. Então, mais uma vez, coloco Notícias Agrícolas à disposição da Associação Nacional dos Produtores de Cacau para qualquer nova informação que você queira divulgar, que você queira trazer para os produtores e para toda a nossa audiência. E volto a dizer, vamos tentar intermediar toda essa conversa com o MAPA para ver se a gente consegue avançar nessas questões. Vanusa, muito obrigada por dividir conosco essas informações e por confiar aqui no Notícias Agrícolas para dar início a essa discussão. Muito obrigada pela oportunidade de expor esse problema e esperamos sim, o quanto antes, que o MAPA reveja essa instrução normativa de número 125, a fim de atender a nós produtores de cacau. Afinal, somos 93 mil produtores de cacau, né? E nós estamos desamparados e não queremos mais doenças nas nossas lavouras. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Vanusa. Bom restinho de semana para você, bom trabalho e boa sorte com essas questões que eu tenho certeza que serão resolvidas. Obrigada. Obrigada. Conosco, portanto, Vanusa Barroso, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, a ANPC, nos trazendo esse contexto, portanto, dessa questão da Instrução Normativa 125, que está em vigor desde 1º de abril, mas vindo na sequência da Instrução Normativa 18, que também preocupa. Ou seja, nós temos aí a possibilidade da chegada, claro que não por maldade, qualquer coisa assim, mas podem chegar, então, doenças e pragas que não acontecem ou que não estão presentes aqui no Brasil e que são presentes no continente africano para a produção de cacau. E como o Brasil hoje, e há alguns anos voltou a importar cacau, a gente precisa, claro, ter todos os cuidados e garantir a segurança da nossa produção, porque estamos nessa toada de recuperação, nesse momento de retomada da produção de cacau. Inclusive, o Brasil já subiu alguns andares ali no ranking, né, entre os principais países produtores de cacau do mundo. Vale a pena, inclusive, você acompanhar uma série que o Notícias Agrícolas fez aqui, o Erickson Cunha e o Lucas Santos, sobre a produção de cacau na Amazônia. São 3 episódios muito especiais que contam a importância do cacau para o Brasil enquanto formação de sociedade, de população, de civilização, principalmente ali na região do Xingu, no Pará. É uma série muito interessante que mostra a importância desta cultura para a história do Brasil e, claro, para o nosso futuro. Então, a gente vai, mais uma vez, abrir a palavra para o Ministério da Agricultura para entender como essas discussões todas estão avançando. Vamos falar com o Ministério e saber quais serão os próximos passos em torno dessa instrução normativa 125, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua por aqui. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.